Em 2012, Drake fez uma música intitulada The Motto, na qual ele popularizou o termo YOLO. YOLO diz para você viver o momento, aproveitar a vida que você tem hoje e não se preocupar muito com o amanhã, porque no final do dia, você só vive uma vez. Embora Drake certamente tenha popularizado o lema, ele não foi o primeiro a usar a frase, e ele certamente não foi o primeiro a ter a ideia de aproveitar os prazeres de hoje sem se preocupar com o amanhã. Essa ideia existe desde o século IV a.C., como o que os filósofos chamam de hedonismo, uma escola de pensamento que foi criada por Aristipo de Cirene, um aluno de Sócrates. O hedonismo é a ideia de que o objetivo final de todas as nossas ações na vida é buscar o prazer e evitar a dor. Aristipo acreditava que o único bom caminho que vale a pena seguir é aquele que, em última análise, lhe trará prazer. Na sociedade de hoje, somos ensinados que a maneira de ter sucesso é sofrer hoje para que você possa aproveitar o amanhã para economizar para os dias chuvosos. Quando saímos da faculdade, somos encorajados a encontrar um emprego e trabalhar duro das 9 às 5 por muitos anos, viver modestamente e economizar o máximo possível para que possamos aproveitar nossa aposentadoria 50 anos depois. Aristipo não acreditava em nada disso. Ele não acreditava na ideia de gratificação adiada e sempre defendeu que as pessoas simplesmente tivessem prazer com o que está presente e disponível. Ele era completamente contra a ideia de sofrer no presente para obter algo que só poderia ser prazeroso no futuro. Então, em vez de dizer aos alunos da faculdade para estudarem muito para os exames para que pudessem conseguir um bom emprego depois da escola, por exemplo, Aristipo os encorajava a confraternizar, beber e festejar abundantemente, porque esses são os prazeres que estão prontamente disponíveis para eles. Por um lado, você pode vê-lo como estúpido e sem visão. Afinal, se você desperdiçar tudo o que tem nos prazeres de hoje, você rapidamente ficará sem recursos e todo esse prazer se transformará em dor. De pessoas perdendo tudo o que tinham por causa de um vício a pessoas vivendo na pobreza como resultado de sua própria preguiça, nós vimos os resultados de focar apenas nos prazeres presentes. Mas, por outro lado, há alguma sabedoria nessa escola de pensamento, porque, na verdade, o amanhã não está prometido a nenhum de nós. Qual o sentido de trabalhar duro das 9 às 5 por 50 anos, ignorando todos os prazeres do tempo apenas para morrer alguns anos antes da aposentadoria? E digamos que você chegue à aposentadoria. A triste realidade é que 1 a cada 4 pessoas terá uma deficiência aos 60 anos, e quanto mais velho você fica, as chances disso acontecer aumentam drasticamente. Sabendo de tudo isso, ainda é tolice pensar que somos todos melhores apenas aproveitando os prazeres que temos no presente? Sócrates e outros filósofos da época certamente acreditavam nisso. Muitos filósofos odiavam a ideia do hedonismo porque dizer que o objetivo final de toda a existência humana é simplesmente buscar o prazer e evitar a dor soava em vão. Essa posição, combinada com a ascensão do cristianismo na Grécia Antiga, na época, significou que essa ideia extremamente precipitada do hedonismo morreu com Aristipo. Muitos anos depois, Epicuro, que é considerado o pai do hedonismo moderno, redefiniu o que era hedonismo. E para fazer isso, ele teve que começar redefinindo uma certa palavra, prazer. Para Aristipo, o prazer era um estado de êxtase e excitação, aquela sensação incrível que você tem depois de morder sua comida favorita ou depois daquele primeiro gole de café pela manhã. E para a maioria de nós, é assim que definimos o prazer. Mas não Epicuro. Para Epicuro, o prazer era um estado de tranquilidade. Em vez de encorajar as pessoas a se entregarem a uma gratificação consistente, Epicuro acreditava que o verdadeiro significado do prazer era matar o medo da morte e de Deus, porque só então você seria capaz de aproveitar totalmente o que essa vida tem a oferecer. Enquanto Aristipo simplesmente encorajava as pessoas a buscarem o prazer, Epicuro acreditava que todos os seres humanos fazem de tudo para obter prazer e absorver a dor. Ele não encorajava isso, porque, segundo ele, esse era o nosso estado natural de qualquer maneira. Para defender seu ponto, Epicuro pede a todos que observem como os bebês veem o mundo ao redor deles. Eles realmente não entendem como o mundo funciona ainda, mas entendem duas coisas: quando algo parece bom e quando algo parece ruim.
Quando algo parece bom, o bebê fica alegre, feliz. Quando algo parece ruim, o bebê chora, porque quer que a dor pare e ele quer retornar ao dito estado prazeroso. Tenho certeza de que nesse ponto você está se perguntando se todos nós estivéssemos buscando apenas o prazer, então os atos altruístas são necessários? Atos que são feitos somente porque são virtuosos ou valiosos para outras pessoas e não para nós mesmos? Como os descrevemos? Bem, nas ideias hedonistas é simplesmente porque essas coisas fazem as pessoas se sentirem heróicas, o que acaba sendo processado em seu cérebro como um sentimento prazeroso. Então, no fundo, é ainda prazer que elas estão buscando, só que não no tipo que poderíamos estar pensando. De acordo com os ensinamentos hedonistas, existem dois tipos de prazer: ao prazer em movimento e ao prazer estático. O prazer em movimento é quando você está no processo de satisfazer um desejo. Quando você está com fome, você come. Quando está com sede, você toma uma bebida. Quando você precisa de um tempo, você tira um cochilo. O prazer estático é a tranquilidade que você sente quando termina de satisfazer essas necessidades. Nesse ponto, a adrenalina terminou de correr em suas veias e você fica com uma doce sensação de satisfação. Naquele momento, você sente uma sensação de tranquilidade e continua sentindo isso até que seja tristemente substituído pela dor. Porque, de acordo com Epicuro, não há meio termo. A ausência de dor é prazer e vice-versa. Mas mesmo com essa maneira mais modesta de explicar o hedonismo, muitas pessoas ainda discordam e até franzem a testa para a ideia. E isso se deve a uma coisa: a ideia de que o prazer é a única fonte de valor intrínseco. Pense nisso por um segundo. Se o prazer é o único valor intrínseco, então o que nós fazemos com coisas como encontrar sentido na vida, alcançar grandes coisas, construir e manter relacionamentos duradouros, se tornar uma lenda em um canto específico, ou mesmo algo tão simples quanto viver religiosamente ou defender um conjunto de crenças morais que prezamos em nossos corações? Os hedonistas podem tentar argumentar que todas essas coisas não têm valor algum em si mesmas e que elas só são valiosas porque obtemos prazer nelas. Mas algo como defender crenças religiosas nem sempre é prazeroso. Na verdade, na maioria das vezes, isso restringe o tipo de prazer que você pode obter. Mas ainda dá às pessoas uma sensação de realização que para elas é melhor do que o prazer que estão abandonando. Se o auto-prazer é o único objetivo da existência humana, então as pessoas que se beneficiam do erro que acontece em nossa sociedade nunca lutaram contra isso. As pessoas nunca lutariam pelo bem comum quando isso pode afetá-las negativamente. Mas ainda assim, vemos todos os dias pessoas colocando seus próprios desejos de lado para ajudar as outras pessoas. As pessoas são excomungadas de suas famílias, rejeitadas por aqueles que amam, porque escolhem falar e lutar pelo que é certo, mesmo que os problemas não as afetem diretamente. Se todos nós estivéssemos perseguindo nossos próprios prazeres, isso nunca aconteceria. Estaremos muito ocupados aproveitando nossa sociedade quebrada, porque ela nos beneficia e não nos preocuparemos em tentar mudá-la para outra pessoa. Outro grande obstáculo que os hedonistas enfrentam ao tentar argumentar suas crenças é o valor da realidade. Se o prazer é o objetivo final, então não deveria importar se esse prazer é real ou imaginário, certo? Se dissermos que as pessoas sempre buscam intrinsecamente coisas que são prazerosas, então se há uma opção para prazer ilimitado, elas nunca deveriam escolher outra coisa, certo? Para responder essas perguntas, Robert Nozick criou um experimento mental, dando às pessoas duas opções. Ele pediu que as pessoas escolhessem entre ficar conectado a uma máquina de prazer pelo resto da vida ou viver sua realidade atual com a dor que existe em nosso mundo. As pessoas sempre escolheram essa realidade, porque no final, viver uma vida que não é real é inútil e sem sentido. E mesmo com a opção da coisa mais prazerosa do mundo, as pessoas preferem ter uma dor que seja real, seja lá o que for que real signifique, né? Como eu disse anteriormente, as melhores memórias são aquelas que você lembra com prazer e dor. 20 anos depois de deixar sua casa de infância, Abraham Lincoln voltou apenas para ver o lugar inteiro em ruínas. Enquanto olhava para ela com lágrima nos olhos, ele disse: Minha casa de infância eu vejo novamente, e fico triste com a vista, e ainda assim, enquanto a memória nubla meu cérebro, há prazer nela também.
Essa bela mistura de prazer e dor é algo que a visão hedonista do mundo simplesmente não leva em conta. Quando você está se formando no ensino médio, você está animado para as aventuras que o aguardam na faculdade. Você sairá de casa, provavelmente pela primeira vez, e finalmente estará sozinho, capaz de aproveitar o que o mundo tem a oferecer. O sentimento é prazeroso, mas o sentimento também é doloroso. Você sentirá falta dos seus amigos no ensino médio e da simplicidade da infância. Você sentirá falta dos seus pais, seus irmãos e da comunidade em que cresceu. E embora esses pensamentos dolorosos nuvem seu cérebro, haverá prazer nisso também. O hedonismo é desaprovado na sociedade moderna porque abre a porta para uma armadilha na qual você pode facilmente cair. O prazer é um desejo insaciável. Se você ficar com fome e encher sua barriga, leva apenas algumas horas e você estará procurando outra coisa para comer. É uma busca interminável. Então, se isso se tornar a razão de sua existência, pode rapidamente se tornar muito difícil de controlar. Começa com um prazer passageiro e antes que você perceba, a razão pela qual você está fazendo essas coisas deixa de ser a busca pelo prazer e começa a ser uma sede insaciável e incontrolável por essas coisas. Uma armadilha da qual é muito difícil sair. Uma em que muitas pessoas ficam presas pelo resto de suas vidas. Mas isso não quer dizer que não podemos aprender algumas coisas com os princípios hedonistas. Porque, por mais que não gostemos de pensar sobre isso, é verdade que o amanhã não é prometido. Então, podemos muito bem aproveitar o melhor de hoje. Coisas como tomar uma decisão consciente de aproveitar os pequenos prazeres do dia a dia podem nos ajudar a levar uma vida mais feliz. Se seu carro quebrar e você tiver que ir a pé para a escola, não tenha pressa. Abraça a jornada. Caminhe com um amigo, faça piada com eles e sempre aproveitem o momento presente. Desejando uma xícara de café? Vá até a sua cafeteria favorita e peça a sua bebida favorita. Você merece. Você não precisa esperar até se aposentar para começar a colher os frutos do seu trabalho. Tire esses dias de férias. A promoção pode esperar mais alguns meses. Fique naquela ligação com seus amigos por uma hora extra. Perder uma hora de estudo não fará você fracassar. Porque mesmo que buscar prazer possa não ser o objetivo final da existência humana, é certamente uma busca que vale a pena. E aí, o que você acha do vídeo? Lembrando que aqui nesse canal eu não trago verdades, eu trago apenas a minha percepção sobre as coisas. E eu espero que, de alguma forma, ela encontre com a sua. Mesmo que seja para discordar, mas que a gente possa ter o pensamento crítico, pensar fora da caixa e expor nossas opiniões. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se puder, curte o vídeo, compartilhe com algum amigo, vai ajudar bastante o canal. Obrigada e até a próxima.